Então, bom dia. Bom dia, Cláudia. Hoje nós vamos falar sobre planos. É uma época de fazer planos. Muitos. Estamos no final do ano, né? E os planos, eles precisam ser executados à risca? As pessoas ficam preocupadas com isso. Às vezes isso até empata, né? Sim, é um mito. Ou eu faço um plano para executar integralmente ou eu não faço. Mas a coisa não é bem assim, porque o plano tem a ver muito mais com uma bússola do que um mapa. Principalmente nas organizações, quando se trata de um plano estratégico, por exemplo, que você está decidindo aquilo que vai fazer nos próximos 3, 5 anos. Né? A gente não consegue, às vezes, no exercício de futurologia, imaginar a nossa vida daqui a 60 dias, quanto mais num período aí de 60 meses. Sim. Mas é importante continuar fazendo planos. Isso não... então, se é assim, eu não vou fazer plano mais. Não, esse seria o pior quadro possível. Mas a grande questão é que, por exemplo, em termos de planos estratégicos das empresas, estima-se que apenas de 10% a 30% são executados integralmente. E há um estudo do PMI, que é um instituto voltado à gestão de projetos, muito conhecido no mundo todo, inclusive no nosso país, que diz que é o seguinte: se você tiver um plano em que você consegue executar 70% das ações, já considere como um bom nível de execução e valeu muito a pena ter projetado. Porque são tantas e tantas mudanças, Cláudia, que a gente tem que ter muito mais a capacidade hoje de saber, depois de elaborar um plano, será que aquilo continua sendo interessante ou importante? Ou eu tenho que abandonar aquilo? Né? Como o pessoal diz, não pode cravejar na pedra. Mas, repito, a gente precisa fazer planos. Precisamos mais do que precisávamos 10, 20 anos atrás. Mas o nível de flexibilidade hoje é que mudou as regras do jogo. É isso que eu ia falar. O lance, no caso, é a flexibilidade. Porque às vezes vai sair do seu plano, né? Do dia, eu tinha que fazer aquilo naquele dia, não deu, o que eu faço? Mas essa mudança de rota é importante. É importantíssimo, e aí está a diferença de empresas com sucesso na execução de planos e outras que não têm. Por exemplo, algumas companhias nesse final de ano vão elaborar seus planos estratégicos e depois vão se frustrar porque muita coisa não vai acontecendo. Ao longo do próximo semestre, por exemplo, tem empresas que não. Mensalmente, eles olham para o plano e dizem: e daí? É isso ou não? Reafirmam aquilo que foi decidido ali atrás ou se mobilizam para pequenos ajustes. E 6 meses depois, a gente vê que essas empresas elas caminharam muito. Talvez o plano ele sofreu uma série de ajustes ou alterações até consideráveis, mas a empresa está chegando onde ela precisa. Tá? E a questão também, quando nós planejamos, nem sempre a gente tem as informações suficientes, né? E também existem muitas mudanças no mercado, novas tecnologias chegam, concorrentes aparecem do nada, guerras, problemas na economia, ou facilitadores. Às vezes a economia vem e transforma tudo. Isso que eu ia falar, nem sempre essas mudanças são problemas. De jeito nenhum. Muitas empresas, por exemplo, na época da pandemia, ali, 2020, 2021, se aproveitaram. Elas chegaram a crescer 50%, 70%. Alguns casos eu dizia: olha, cuidado com o seguinte, vocês estão sendo crescidos pelo mercado. Vocês não estão crescendo por causa de uma estratégia muito diferente daquela que vocês tinham antes. Então, já comecem a pensar o seguinte: quando o mercado não estiver tão favorável, e daí? Será que esse crescimento continuará sendo tão positivo assim? Por exemplo, empresas do agro passaram por isso, né? Entre crescimento muito acelerado de 2020 a 2022 aí, e estão tendo dificuldades agora nesses 2 últimos anos. E agora, então, a dica para os ouvintes: a gente pega esse finalzinho de ano para planejar, fazer planos, mais planos que podem aí no decorrer do ano, no decorrer aí do semestre, mudar. Isso, exatamente. No mínimo, a cada 3 meses, olhar para o plano e se perguntar: ele continua fazendo sentido? O que não faz mais sentido? Tá, e o que nós vamos fazer diante disso? Que ajustes são necessários? E depois, mais 3 meses, fazer a mesma coisa. Só que tem empresas que olham para esse plano de uma forma muito criteriosa mensalmente. Então, mas começa a cada 3 meses ali, pega o jeito da coisa, porque ele é vivo. E uma importante bússola para aquilo que vai ser feito adiante. E não se frustrar se um ano depois olhar e falar: mudou tudo. Ok, mudou tudo, mas está dando certo. Beleza, então valeu a pena fazer um plano lá atrás. Os planos servem
como grandes orientadores daquilo que nossas empresas precisam alcançar daqui em diante, não como o 11º mandamento que Moisés pega em cima da montanha. Ou seja, até porque não dá para viver sem esse planejamento, né, Wellington? Não dá, não dá. Saber Aí pra onde é... está indo, ou Sim, quer chegar, né? Sim, daí é uma, vamos dizer, uma estratégia suicida, harakiri, que faz com que a empresa rapidamente entre em declínio e desapareça do mercado. Não dá para não planejar. A questão é que o planejamento de hoje é muito diferente do planejamento de ontem. É verdade. Wellington, obrigada. E a gente se encontra aí até o final do ano. Seguramente, Cláudia. Ótima quinta para você e a todos os nossos ouvintes. 10